Olá! O LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia, realiza pesquisas sob financiamento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, coordenado pelo professor Márcio Celeri, do Departamento de Geociências da UFMA. O laboratório realiza pesquisas sobre gestão e descarte de resíduos sólidos em localidades maranhenses, bem como sobre as consequências de procedimentos inadequados e ineficientes. Para falar mais sobre esse tema, o Rádio Opinião de hoje recebe o representante do LEPENG, o mestre em Geografia pela UFMA, Giovanni Castro. Giovanni, seja bem-vindo. Muito obrigado. Maravilha, para a gente começar a nossa entrevista, como surgiu o LEPENG, né, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia? Isso, ele surge da necessidade, a partir de alguns professores, principalmente do professor Márcio, da professora Irecer também, que já trabalhavam na linha de ensino, mas da necessidade de agregar professores e estudantes dentro da linha de ensino, mas também incluindo as linhas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e ainda uma terceira linha que discute as questões mais relacionadas ao campo maranhense, ou seja, mais voltado para a questão agrária maranhense. Então, ele surge dessa necessidade de aglutinar esses professores que trabalham dentro dessas temáticas e aí organizando, né, um laboratório para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e de extensão. Legal. Como é que você pode caracterizar especificamente essa movimentação em termos de produção científica do laboratório? O assunto, ele é vasto, não é isso? Resíduos sólidos, enfim, essa questão direcionada também para as questões agrárias, né? Enfim, como é que é o fluxo de informação de produção científica dentro do LEPENG? O LEPENG conta com essas três linhas de pesquisa, né, a linha do ensino, da agrária e dos resíduos sólidos, e dentro dessas linhas de pesquisa nós temos alguns projetos de pesquisas que são desenvolvidos, alguns com parceria e com financiamento da instituição de fomento, como a FAPEMA, ou mesmo da CAPES, e dentro dessas pesquisas, nós, a partir dos resultados, à medida que nós vamos avançando, nós vamos publicando esses resultados, né, principalmente nos eventos que nós participamos, nas conferências, nos congressos, bem como também nas revistas, nos periódicos, né, e aí já a partir do momento em que essas pesquisas estão num nível avançado e a gente já tem alguns resultados para apresentar. Então, considero que o LEPENG tem realmente desenvolvido muitas pesquisas e conta com muitos bolsistas nesse sentido. A produção acadêmica, a produção científica do laboratório, ela tem sido bem vasta e relevante. As questões relacionadas a resíduos sólidos, né, mais do que nunca vêm sendo abordadas e com uma preocupação, até porque elas têm uma importância gigantesca mesmo, né? Cada vez mais a gente fala, não só na mídia, mas a própria pesquisa, né, não só aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, essas questões relacionadas a resíduos sólidos, eles são muito importantes, né? Enfim, eu queria que você falasse justamente quais as principais características desses estudos, né, e do que se encontra aqui em nosso estado em termos de resíduos sólidos. A gente sabe que a maioria dos municípios não tem tanto preparo, né, justamente para atender essas questões relacionadas ao bom encaminhamento, digamos assim, desses resíduos, precisa de projetos, né, aprovação de projetos, precisa até ter projetos, que eu acho que a maioria não tem. Enfim, como se caracteriza justamente essa aplicação em termos de resíduos sólidos aqui em nosso estado? Isso, o problema dos resíduos sólidos, ele é um problema comum a todos os países, a muitas cidades, então essas cidades enfrentam no cotidiano o desafio de fazer a gestão dos resíduos de uma forma adequada. No Brasil, isso continua sendo um desafio muito grande, haja vista a quantidade de lixões que nós ainda temos em atividade no Brasil. No estado do Maranhão, nós ainda contamos com um número muito grande de lixões,
Esse é realmente uma questão que nós precisamos da atenção do poder público, mas também da sociedade, de modo de que é preciso que haja uma compreensão, né, da sociedade também para com a relação com a destinação que o poder público está dando para o resíduo. Então, no caso do Maranhão, nós encontramos aí essa questão dos lixões como um problema central. Para você ter uma ideia, nós só temos um aterro sanitário em atividade operando no estado do Maranhão. Esse aterro recebe os resíduos de São Luís, a capital, um volume muito grande de resíduos, e de mais outros municípios da região metropolitana, com a exceção de Alcântara. Então, é um único aterro atendendo a capital e mais 13 municípios. Então, você tem uma grande quantidade de municípios que vão acabar destinando de uma forma inadequada esses resíduos, né? Esse é um problema a nível global, a questão dos resíduos sólidos, mas nós observamos que, principalmente nos países que buscam, de alguma forma, um desenvolvimento, isso acaba sendo um desafio maior. Então, você veja, por exemplo, um país como o Brasil ainda enfrenta esses desafios, ainda encontra muitos lixões operando em todos os estados, praticamente. Certo. Como é que está esse trabalho junto com o governo do estado, né? Através da FAPEMA, que tem esse fomento a essas pesquisas, que é muito importante também, né? É um braço do governo do estado nessa prática, né? Mas tem outras ações também, enfim. Como está essa comunicação, esses links com o próprio governo do estado, né? Para ter esse alcance e tentar essa conscientização de uma maneira mais efetiva possível, porque é tempo, né? É bastante tempo para que essas ações elas aconteçam de uma maneira bem efetiva, e, enfim, a gente tem que correr, né? Isso, nós temos tentado, através dos resultados das pesquisas, subsidiar a formulação de políticas públicas, né? Então, ou seja, ajudar na formulação das políticas públicas também, de uma forma que isso venha a atender a questão dos resíduos sólidos, o problema dos resíduos sólidos, e atender principalmente o interesse da sociedade. Eu acho que a FAPEMA contribui muito quando ela financia essas pesquisas que acontecem aqui no estado do Maranhão, um problema tão relevante, né, que assola ainda muitos municípios, e que nós realmente precisamos que o poder público haja, né, de uma forma urgente até. Nós sabemos que um lixão ele causa muitos impactos tanto para o meio ambiente, mas também para a sociedade, né? Então, do ponto de vista da saúde pública, um lixão é um espaço que ele favorece a proliferação de vetores, macro e microvetores, que vão favorecer doenças, né? Vejam aí a questão da própria dengue no período chuvoso, nesses locais inadequados, ela acaba, né, encontrando um ambiente propício para se proliferar. Então, nesse sentido, eu acredito que o desenvolvimento das pesquisas vão contribuir, né, com a formulação, subsidiando a formulação de políticas públicas. É importantíssimo, por exemplo, que a gente avance para discutir, por exemplo, a coleta seletiva aqui em São Luís, né? Nós temos hoje uma taxa de coleta seletiva muito baixa, não chega nem a 1%. Então, é uma quantidade, exatamente, é uma quantidade absurda de resíduos que são enviados para o aterro sanitário, mas que de alguma forma não é feito nenhum tipo de reaproveitamento, não é feito nenhum tipo de reciclagem. Então, nesse sentido, as nossas pesquisas visam chamar a atenção para essas questões, alertar o poder público e chamar a atenção da sociedade. Veja a situação, por exemplo, dos catadores de materiais recicláveis, muitos que atuam em lixões, né, sob condições desumanas, em um ambiente totalmente degradado, com presença de animais, carcaças de animais mortos. Então, operando aí, catando latinhas para, obviamente, conseguir fazer uma renda para, no final do mês, conseguir ter ali a sua alimentação mínima, o que é necessário para a sobrevivência. Então, as nossas pesquisas visam, de alguma forma, chamar a atenção
para esses problemas e também subsidiando, né, com até mesmo fornecendo subsídios para a elaboração de políticas públicas. Tá, para a gente finalizar, eu queria que você falasse de um aspecto que você citou, né, passou um pouquinho rápido, mas é importante também, né? A gestão de Edivaldo Holanda Júnior, né, dinamizou bastante e espalhou pela cidade vários ecopontos. A questão é, esses ecopontos eles estão funcionando de maneira efetiva, eles estão trazendo benefícios para esse sistema todo de reciclagem aqui em nossa capital, né, principalmente? Bom, os ecopontos foram criados com o objetivo justamente de garantir para a população um local, um espaço adequado para que ela possa estar levando os resíduos, que não são os resíduos domésticos, que nós acabamos ali misturando e tal. Então, os ecopontos, eles cumprem esse papel de receber o material reciclável, pneu, metal, madeira, resíduos de construção civil, né? Então, ele nesse sentido, o ecoponto, ele busca atender a população, oferecendo justamente um espaço adequado para a destinação desse material. Móveis que precisam ser descartados. Mas o que nós observamos mais recentemente é que existe uma certa descontinuação como você mesmo disse, no espalhamento desses ecopontos, na distribuição espacial desses ecopontos pela cidade. Então, nós temos muitos ecopontos criados até o ano de 2020, mas a partir daí nós não temos a criação de tantos ecopontos. Na verdade, nós temos, inclusive, de alguma forma, uma pressão judicial para que se haja o cumprimento de um contrato que estipulou um número específico de ecopontos, que ainda nós não chegamos nesse número, certo? Então, o que nós avaliamos é que nós precisamos dos ecopontos, precisamos, inclusive, atender algumas áreas que você não tem um ecoponto próximo, e aí a população acaba tendo, você vai ter que percorrer uma distância muito grande para deixar o material, e isso já pode ser um problema para algumas famílias. Então, os ecopontos, eles são interessantes nesse sentido. É importante dizer também que todo material reciclável que é direcionado para os ecopontos, ele é destinado para as associações de catadores. Então, todo esse material reciclável, o papel, o papelão, os livros, né, o plástico, o PET, todo esse material que é destinado para o ecoponto, ele é direcionado para a associação de catadores. Então, isso já é uma parceria do poder público, né, da prefeitura, com associações de catadores para receber esse material. Mas nós avaliamos dessa forma, que que nós precisamos, para além de uma política, de uma gestão específica, nós precisamos de uma política que não seja descontinuada com a sucessão das gestões, né? Então, nós precisamos continuar avançando, fornecendo os espaços adequados para a população destinar os resíduos de forma adequada. Maravilha. Mestre em Geografia pela UFMA, Giovanni Castro, aqui representando o LEPENG, o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia. Eu agradeço você bastante pelas informações aqui para a gente. Eu que agradeço, é uma oportunidade de estar divulgando o trabalho que é feito, de estar divulgando as pesquisas e de chamar a atenção da sociedade, do poder público para a importância, não só para a questão dos resíduos, mas também, né, para as outras questões que nós trabalhamos também no nosso laboratório. E você confere essa e outras edições do Rádio Opinião, aqui especial FAPEMA, em www.universidadefm.ufma.br. Você pode procurar também a gente no YouTube, Universidade FM 106, e nos tocadores de podcasts. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos, tá? A gente volta amanhã com mais informações às 7h10. Eu e Mara Nogueira, com você e as notícias da manhã. Uma ótima semana e até amanhã. E eu fico já com você no Sessão das 8. CYC 626, Rádio Universidade FM.